E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo e este é o Mestre do Terror, mascote máximo desse canal, figura insubstituível a aparecer nos vídeos, até porque, além dos quadrinhos e das minhas mãos, ele é o único que aparece aqui, né? Se alguém tem que dar a cara a tapa neste canal, é o Mestre do Terror. E não é uma cara em quem vocês querem dar tapa, eu posso garantir a vocês, pelos poderes do oculto. Bom, o vídeo de hoje eu resolvi falar de uma edição pela qual eu tenho um carinho também, eu tenho uma certa simpatia, embora essa edição que eu vá mostrar não é a edição que eu tive quando eu era moleque, porque eu tive essa edição quando menino, e também ela sempre me traz uma questão sobre, vamos dizer assim, o fake news, né? Termo da moda, né? O fake news, ou como a gente fala aí no YouTube, o clickbait. Aquela capa mentirosa que nos engana, né? Que acontecia muito, acontece até hoje nos quadrinhos, na verdade, acontecia muito naquela época e a editora Abril parecia que tinha uma certa especialidade nisso. Eu tô falando de especial, né? O Homem-Aranha e Kazar. Número 1. O Aracnídeo enfrenta o Senhor da Terra Selvagem. 100 páginas de ação, né? E aí, meus amigos, é que está o grande fake news da história. Porque eu não vou fazer nenhum mistério, eu tenho certeza absoluta que eu não tô dando nenhum spoiler que ninguém possa saber. A verdade é que não tem nenhum grande confronto entre o Homem-Aranha e o Kazar aqui dentro dessa revista, né? Não tem. Eles mal e porcamente trocam uns sopapos, e se for considerar as habilidades de cada um, né, as possibilidades de cada um, nem haveria uma troca de sopapos que durasse muito entre eles. Afinal de contas, embora seja um cara dotado de grandes habilidades e de um vigor físico excepcional e tudo mais, o Kazar ainda é um ser humano normal enfrentando um cara com super força, super agilidade e por aí vai. Não teria como ele sustentar esse combate, pelo menos pela lógica. Como diz um amigo meu, né, a única coisa que perverte qualquer lógica é a mente do roteirista, e se ele decidir que o Kazar vai dar um pau no Galactus, o Kazar vai dar um pau no Galactus e é isso aí. E aceita que dói menos. Mas, né, falando em termos mais normais, a gente sabe que é assim. Então, não havia nenhum grande confronto aqui dentro, né? Eles mal e porcamente trocam uns sopapos. Mas quando essa revista me caiu em mãos, muito tempo atrás, né? Esse Homem-Aranha e Kazar especial, é claro que a capa me chamou a atenção e eu conhecia pouquíssimo do Kazar. Eu sabia muito pouco. Então eu fiquei curioso. Eu olhei esse cara loiro na capa com uma faca de pé no chão. Eu pensei, bom, quem é ele, né? Porque ele seria alguém digno de ganhar uma edição especial para enfrentar o Homem-Aranha. E acabei, né, pegando a revista. Eu me lembro que eu não comprei, tá? Isso foi uma troca que eu fiz, né? E acabei trocando com um amigo meu, né? A revista é de fevereiro de 90, né? Início dos anos 90, olha só. E eu lembro que a que eu adquiri na época com esse meu amigo, numa troca que a gente fez, era uma edição que ainda estava bem novinha, bem inteirinha. Aqui eu comecei a ler aqui, né, esse prefácio aqui com alguma contextualização de onde a história estava. E sempre foi útil isso, né, para eu poder entender um pouco melhor, e comecei a ler a história. Na minha maior expectativa era compreender melhor quem era Kazar, afinal de contas, né? A história do Bruce Jones, né? Bruce Jones, na verdade, é o cara que eu conheço pouco. Eu não, de nome assim, eu não consigo lembrar. Agora, se você me disser, fale aí o que você leu do Bruce Jones, eu lembro
nada. Tipo, eu não lembrava nem que foi ele que escreveu isso aqui. Sou péssimo nessas coisas, né? Mas o Bob Hall e o Armando Gil fazem os desenhos e eu gosto da arte dessa edição. Sobre o argumento, eu também gosto, cara. E aí entra uma outra questão. Acabei ficando surpreso com a história que eu tava lendo, né? Porque ela foi tomando rumos que eu não esperava. Se você for reduzir bem as coisas aqui, o que nós temos é um quadrinho com muito a cara dos anos 70, né? Nós temos um casar envolvido com organizações secretas, tem muita espionagem e contra-espionagem, tecnologia, aquela mistura que a gente tanto conhece de um cara brutal, de um cara medieval, vamos dizer assim, né? Um Tarzan das selvas com armas tecnológicas, com naves espaciais, e é exatamente o que a gente tem aqui, né? Não tem outra coisa além disso. A história se conduz dessa maneira. O Ka-Zar acaba se envolvendo e tendo que lutar com diversas organizações secretas, com diversos grupos paramilitares aqui, principalmente com um em específico que, é claro, tem planos de dominação global e pretende usar o Ka-Zar e suas habilidades, né, para que ele cumpra determinada missão. Para isto, eles ameaçam, é claro, a esposa do Ka-Zar, né, e ele tá com uma... Digamos assim que ele está com, além de uma razão clara, que é lutar pela vida da sua esposa, vamos dizer assim, para salvar também, né, a terra selvagem, para poder se livrar dessa gente toda. Ele tem uma outra razão, né, que de certa maneira é bastante pertinente, vamos dizer assim, né? Vamos tentar não dar spoilers demais. Curiosamente, temos o Homem-Aranha aqui com a esposa do Ka-Zar, que é Xena, o nome dela, né? E o Homem-Aranha acaba dando um tabefe na moça, né? Acaba batendo na mulher aqui. Hoje em dia, Homem-Aranha, essas histórias são muito perigosas, hein? Cuidado. Né, o argumentista aqui não sabia em que época essa história chegaria algum dia. Ele não podia imaginar, né? Porque a razão pela qual ele acaba fazendo isso, ele acaba dando esse tabefe na esposa do Ka-Zar, é uma razão completamente fundamentada, né? Completamente justificável. Não é uma violência gratuita, não é nada feito com má intenção, em absoluto, né? Nem seria da índole do Homem-Aranha bater em mulher ou bater em absolutamente qualquer pessoa por bater, por violência gratuita. Mas hoje em dia, meus amigos, hoje em dia isso aí daria um problema, hein? Isso aí exigiria muita explicação. Isso sem falar em uma outra cena que me chama a atenção nessa aventura. Num dado momento aqui, vamos encontrar essa cena, faço questão de encontrá-la. Num dado momento aqui, o nosso amigo Homem-Aranha, ele é meio talaricão, entendeu? Homem-Aranha me surpreendendo aqui, meio talarico, com a esposa do Ka-Zar. Vê que não existem pessoas totalmente inocentes nesse mundo. Agora eu não tô encontrando a cena, cara, eu não tô acreditando. Talvez eu devesse ter marcado ela de maneira mais preventiva para depois poder mostrar, né? Mas há um momento aqui em que o nosso amigo
Homem-Aranha acaba se entregando aos ímpetos em que o Casar não ia curtir nada se ficasse sabendo. Gente, eu não tô achando, eu acho que eu vou desistir de achar essa cena, né? Tá por aqui em algum lugar, mas o nosso querido Aracnídeo acaba dando um beijo na moça, né? Ela ajudou bastante também, né? Ela teve seus impulsos para isso. E eu fiquei pensando, mas olha o Homem-Aranha, né? O que ele tá fazendo? Tá arrumando o que para você mesmo, Peter Parker? Eu fiquei pensando, né? Você não era assim, rapaz. Me lembrou uma música sertaneja antigona que eu ouvia, né? Obrigado, porque lá em casa todo mundo ouvia aquele negócio. Eu sei que tinha... O lance da música é que o casal vivia entre tapas e beijos. Porque no momento ele tá cheio dos amor, ou no outro momento ele tá dando uma bofetada na garota. E aí o Casar aparece e ele e o Homem-Aranha tem o pequeno confronto de que se fala na capa que ele enfrenta o Senhor da Terra Selvagem, e ele não enfrenta, eles trocam 2, 3 sopapos, que como sempre, aliás, né, aquela velha coisa de quando dois super-heróis se encontram, quando há um crossover ou uma coisa assim, um pequeno desentendimento, eles parecem que vão sair na porrada, depois eles ficam amiguinho. Mestre do Terror tá ligado, já viu muito disso, e é assim que é. Então, eu confesso que quando peguei essa edição pela primeira vez, há tanto tempo atrás, eu não fiquei na expectativa, tipo, vou ver um super confronto, porque como eu disse, conhecia pouquíssimo do Casar, não sabia direito quem era Casar e não sabia o que ele poderia oferecer em termos de confronto com o Homem-Aranha. Mas a capa me dava a entender que ele tinha importância e que os caras iam sair na porrada, né? Pra variar, não teve grande coisa, não teve porrada, mas isso é compensado por uma edição que do começo ao fim tem muita ação, uma ação bastante dinâmica, com muita reviravolta, tem até uma questão. Se eu falei do Homem-Aranha meio talarico, nosso amigo Casar aí também foi, digamos assim, abusado, né? Isso fica claro. Abusado por uma moça lá que usou de, digamos assim, de meios escusos para poder se aproveitar do corpinho do moçoilo. Tem de tudo. Era uma época complicada, gente. Opa, peraí. Era uma época diferente essa. Era uma época diferente. Os quadrinhos estavam começando a ficar estranhos. Como eu disse, o lado ruim disso é que eram os primeiros passos para os quadrinhos dramalhões que viriam com o tempo, né? Que viriam depois. Mas tinha disso, tinha de tudo nessa história. Eu acabei gostando muito da história, eu acabei gostando de ler, e isso acabou superando a decepção de não ver realmente um grande quebra-pau. Talvez outra parte que tenha ajudado a superar isso seja o fato de que, como eu disse quando eu constatei, que afinal de contas o Casar é só um cara bem comum, né? Cheio de habilidades e tal, mas é um ser humano comum, né? Não é um super ser e tal, e que se fosse pra sair na porrada mesmo, ele ia tomar o cacete da vida dele, né? Então, isso talvez tenha também atenuado a decepção, porque nessa época eu ainda era dado a essas decepções, né? Quando eu era moleque, eu ainda era dado a esperar que se uma capa dizia que 2 personagens iam se quebrar, eu achava que iam se quebrar mesmo, né? A experiência que ensina, e depois você aprende a desconfiar dessas capas, principalmente em crossovers. Seja como for, Homem-Aranha e Casar é uma ediçãozinha muito legal. Talvez soe bastante datada hoje em dia, pela dinâmica como a história acontece, por esse tema central de muita espionagem, contra-espionagem e tudo mais. Mas ainda é possível se divertir muito com ela, porque algumas histórias envelhecem bem. E pelo menos pra mim, essa daqui é uma delas. Se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro Mestre do Terror. E eu realmente não vou procurar mais a cena do Homem-Aranha talarico nessa edição.